2005. Nesse ano tivemos ótimos filmes de terror e suspense. Entre eles vale citar A Casa de Cera, Horror em Amityville, A Chave Mestra, Viagem Maldita, entre outros. Mas um passou despercebido do público, Terror em Mary's Falls, ou Prejudice em espanhol, que é onde esse filme foi feito. Com terror psicológico e um mistério que não poderia faltar nos anos 2000, com clichês que marcaram o terror da época, trilha sonora marcante e aquele ar de filme que só poderia ter nos anos 2000. Que provavelmente você deve estar com saudades. Mary's Falls nos apresenta um hospital infantil sinistro, quase vazio, e várias crianças com medo de algo que nem as enfermeiras compreendem. Então, seus órfãos de um ótimo terror, senta na cadeira, apaga as luzes e bora falar desse filme. Aproveite, deixe seu like, comente no final desse vídeo, isso ajudará muito o canal a crescer e aumentar a frequência de vídeos. Então, rapaziada, me ajuda a te ajudar. Never talking to Charlotte. Who's Charlotte? She's different. She's mechanical. Do you know where she is? Upstairs. De começo já temos aquelas apresentações típicas de filmes de terror da época. Termina com o título do filme, uma voz braba falando o título e uma música de suspense, tocando enquanto passa as imagens com provavelmente detalhes do filme que você pegará só após assistir ele. Como era bom essas entradas, na moral. Terror em Mercy Falls. Na cena inicial, já temos um hospital infantil aterrorizante, vazio, com algumas crianças que claramente estão com medo, e uma enfermeira responsável, Susan. De repente um garoto acorda dando um berro. Cara, não esperava e me assustei mesmo, o moleque deu a vida nesse grito, porra. Corta a cena e ele está sendo levado para um médico, que vai tirar no raio-x a perna dele, onde de repente o garoto se vira e quebra o osso da perna do nada, dando outro grito bizarro. Antes disso, já tivemos um diálogo da enfermeira Susan, falando que aquilo não era normal, e o médico não discorda dela, como se aquilo já acontecesse antes, e provavelmente estavam relevando ao máximo, porque o hospital iria fechar. Sim, falei que tinha clichês da época. Terror da época tem que ser em ilha ou algo que está sendo abandonado, não tem erro. Vamos acompanhar agora a enfermeira Amy, que acaba de chegar na ilha em direção ao hospital. O hospital ainda não fechou, não sabemos o motivo por hora, ou será que sabemos? As enfermeiras desse hospital estão metendo o pé, sinal de que tem algo ali que até elas temem. O filme ele tem uma coloração azulada e cinza, que remete a algo frio e nada aconchegante, que remete bastante ao clima da ilha, que é um clima chuvoso, né? E combina bastante também com o vazio do hospital. Conforme o pessoal do hospital apresenta ele para a Amy, ela vê uma menina, Meg, brincando com dados de letras que não explica nada para ela, mas já cita que não é para brincar, e sim conversar, mas conversar com o quê? Durante o turno da noite, Meg fala para Amy que seria para conversar com a Charlotte, que ela acha que é uma menina diferente, segundo ela, mecânica. Amy começa a falar daquele jeito manhoso que geralmente o pessoal fala com criança, dando corda para ela seguir falando. Não necessariamente levando a sério aquela conversa, já que poderia ser a mente infantil de uma criança que pode estar se sentindo sozinha. A Amy andando pelo hospital, ela acha aqueles dados com letras do começo, só que dessa vez eles estão no chão, formando a palavra mine, minha em português. Começa uma gritaria abafada e uns sons metálicos. As crianças acordam assustadas. Meg, a mesma menina que falou da Charlotte para a Amy, agora fala que a Charlotte está zangada. Temos outro funcionário nesse turno da noite, que é um idiota. Cara, o cara só fica no fone e obviamente não escuta nada, pô, mas vai trabalhar, tranqueira. Temos um novo dia e a Amy está cada vez mais preocupada, possivelmente acreditando que exista algo estranho no hospital mesmo. Roy, que buscou a Amy na balsa, fala que ela não deveria se preocupar com a Charlotte, já que ele está ali tem séculos e que uma hora ou outra uma criança desvê ela. Quase uma lenda urbana. Daí é fácil, né, negão? Tu não é criança, porra. E quem disse que isso é problema meu? Simon, o garoto do começo do filme, ele terá que ser transferido para um novo hospital, e a Amy fica responsável por levar ele até o helicóptero que vem buscar ele. A Amy e o Simon eles pegam o elevador e, diga-se de passagem, esse elevador ele é mais suspeito que os cursos de guru da internet aí, então dá pra analisar a qualidade do elevador, né? O elevador ele começa a dar uns problemas técnicos e manda eles para o segundo andar. E daí nessa parte a gente tem um vislumbre de como que seria o segundo andar.
Ele é um andar todo abandonado, sabe? Ele não passa luz pra ele, dá um clima bem mais ainda vazio do que a parte de baixo. E ele é todo sujo, parece que o pessoal abandonou eles à pressa, sabe? E daí o Simon ele fala que a garota mecânica quer pegar ele. O elevador baixa com tudo, mas perto de bater no chão ele para. E a Amy fica assustada com aquilo. Simultaneamente, temos Susan, a antiga enfermeira do hospital, que está de um lado para o outro como se estivesse investigando algo. O médico responsável pelo turno da noite, em uma conversa com a Amy, ele fala que a Susan ela piorou toda a situação ao acreditar nessa história, e que ela não deveria cometer esse mesmo erro, já que aquilo tudo é uma coisa da mente de crianças. A rotina no hospital segue normalmente, e a Amy fala para Meg parar de falar de Charlotte, já que ela não existe. Meg fala que existe sim, e porque eles não conseguem explicar o que houve com os ossos de Simon. Amy fica pensativa e ainda com aquilo na cabeça vai atrás dos raios-x do Simon. Ela vê através deles que Simon teve 2 fraturas no fêmur, com 2 raios-x diferentes, só que uma diferença de 3 minutos para o outro. Ela então confronta o médico, que é o mesmo do começo do filme que atendeu Simon no dia, e questiona o que houve e o que explica aquilo. O médico desconversa novamente, fala que o garoto está sob observação, né, e que eles estão tentando estudar, ver o que realmente houve com o garoto, mas tá só desconversando, né? Só tá enrolando papo só. Nessa altura do campeonato, a Amy ela já liga os pontos que Susan saiu do hospital porque estava com medo, e não porque simplesmente desistiu do emprego ou aquela baboseira que a diretora passou pra ela. Amy sai à procura de Susan para tentar entender aquilo e vai até sua casa, onde é recebida por um padre, e possivelmente sua mãe. O padre fala que Susan morreu na noite anterior, em um acidente. Mas nem tudo é em vão. O padre comenta que Susan não estava tão próxima dele ultimamente, e que algo a estava assustando, buscando outro tipo de ajuda. Para piorar a situação, a Amy agora ela começa a ver coisas estranhas também. Pelo que parece, a Amy tem alguns traumas do passado, que acabaram levando ela até aquela situação. O médico bundão do turno da noite, ele continua não acreditando na Amy. Tudo piora ao ver a Amy tomando remédios. Agora sim que ele acredita que seja fruto desses traumas, já que para ele, ela não está conseguindo pensar direito. A nossa enfermeira braba não vai desistir de entender aquela situação, chegando até conversar com 2 senhoras que acreditam sim que existe a vida após a morte, e o que poderia estar naquele hospital, né? Amy acompanha Roy e verifica alguns arquivos antigos de crianças que perderam a vida naquele hospital, todas elas com o histórico de conversar com aquela menina mecânica que a Meg citou, alguns dando um nome diferente para ela. Amy continua pensativa a respeito disso, e Roy percebe. Nesse ponto, Roy, ele parece estar ligando alguns pontos também e já possivelmente acreditando que exista algo estranho ali, né? Que não seja simplesmente fruto da mente de criança que estão se sentindo sozinha ou simplesmente fruto da cabeça da Amy que tem traumas, sabe? Mas o Roy percebe tarde demais, cara. Dessa vez a vítima, obviamente, vai ser ele. Ele tá começando a entender demais e ele... Cara, e ele corre atrás, né? O bicho, ele é... Dá pra entender que o bicho, ele é negligente na parte das crianças ali. A criança tá presenciando e tal, né? Comigo já era. Mas quando começa ali a assustar ele também, o bicho, ele começa a correr atrás. Aí ele providencia uma solução, né? Durante o turno dele, ele acaba presenciando aqueles mesmos dados com letras do começo do filme que Meg brincava. Ele acaba presenciando aqueles dados formarem palavras, e justamente palavras para ele. Ele começa a ver o teto rachar, e daí ele cai no chão sangrando pelo nariz, e vê de canto umas pernas vindo na direção dele. Ele tem os ossos quebrados, igual as crianças do começo do filme, né? E ele é arremessado pela janela. E obviamente, com todos esses danos que o homem levou, se sobreviver, o bicho tem muita sorte, né? O Roy falece nessa situação, né? Ele acaba não sobrevivendo. E, cara, e mesmo com tudo isso acontecendo no hospital, cara, a diretora, o médico e os demais pessoas ali continuam em negligência, como se aquilo, tipo, fosse normal. O cara tava bem com a vida e por isso ele fez isso. Simplesmente eles começam a relevar e meio que até acusando a própria Amy como se fosse coisa da mente dela, né? Tipo, para de pensar isso aí. É uma fatalidade, a gente tem que pensar na fatalidade do cara e não simplesmente no que pode ter gerado aquilo, né? Amy, já puta da vida com aquela situação, ela decide subir no 2º andar pra investigar, pra tentar meio que entender o que acontece no hospital. Nesse 2º andar ele tá todo sujo, como eu comentei antes, e ele tem pouca luz. O filme acerta demais nessa ambientação desse andar abandonado. Cara, ele realmente parece um lugar abandonado, sabe? Eu não diria que a gravação foi gravar em um lugar abandonado, mas sei lá, eu acho que eles sujaram aquele andar lá e ficou muito bem feito, cara. Os malucos estão de parabéns. Mas nessa investigação ela encontra uma foto de uma garota de cadeira de rodas
com órteses nas pernas, que seria essas próteses para melhorar a mobilidade ou ajudar algum problema físico da época, sabe? Hoje em dia a gente tem bastante próteses com... Não seria muito bem um plástico, mas é mais plástico ali que o pessoal coloca, mais aquelas geralmente de plástico preto, né, mais bonitinha. Mas antigamente o pessoal acabava usando bastante essa de ferro. Você vê também no filme Forrest Gump, que o Forrest Gump ele usa aqueles ferros em volta da perna, que seria justamente porque o Forrest ele tem uma falta de mobilidade, ele não consegue andar direito. E essas órteses desse filme é clássico, né? Seria tipo como se fosse os primeiros modelos ali que o pessoal mais usava, né, naquela época. E nessa foto também tinha uma enfermeira. E ao virar a foto para trás para ver se a Amy encontra alguma anotação ou não, ela encontra 2 nomes: Charlotte e Mandy. Foto que constava que era de 1959, ou seja, um tempinho atrás, não muito distante da época deles, mas era uma foto antiga. E ela encontra um rolo de fita antigo também. Mas nem tudo é um mar de rosas, né? A garota mecânica estava esperando a Amy no corredor, quando ela estava voltando. E quem praticamente salva a Amy nessa parte é a Meg, que vai ajudar ela a sair dali. E cara, e como que o filme é safado nessa parte, né, velho? O roteiro vai simplesmente lá e salva a Amy, bota a Amy nessa situação pra descobrir algo da história e coloca a Meg pra ajudar ela, como se a Meg simplesmente soubesse que a Amy ia estar lá, né? Sendo que, tipo, a Meg tava dormindo, cara. A Amy e a Meg, elas escapam daquela situação e a Amy, ela vai no suco confrontar o médico novamente, já que agora ela tem mais provas de que exista, sim, essa garota, ou que existiu essa garota, né? E que tem algo estranho ali e que simplesmente não é fruto da mente de crianças, já que tem provas que exista algo naquele hospital. O médico e a Amy decidem ver o rolo de filme, e nesse rolo a gente tem a menina da foto passando por cirurgias. E segundo a análise do médico, que tá vendo aquela fita, ele acaba falando que a garota tem uma doença que deixa os ossos frágeis, facilitando a quebra deles. E que geralmente nesses casos, a dor que a pessoa sente se torna raiva também. Amy, agora usando todo o seu intelecto, chega à conclusão que a garota da fita ainda está naquele hospital e que ela é o motivo das crianças terem medo e quebrarem seus ossos, como se quisesse passar a dor que ela viveu para as novas crianças, né? Com tudo isso acontecendo e tanta prova agora que a Amy achou, o médico acredita na história dela. Na verdade, ele já acreditava desde o começo, tá? Isso o filme deixa claro, só que ele estava em negligência, ele estava acreditando na diretora. Fica quieto, fica de boa, não pensa nisso que vai passar. Só que agora o médico acredita que aquilo não vai passar tão fácil. A Amy consegue sair do hospital e ela vai até a diretora do hospital. A diretora que é aquela que desde na metade do filme estava braba com ela, falando que ela não deveria acreditar naquela história, que era coisa de criança e tudo mais. A diretora então revela para a Amy que sabia de tudo aquilo, que sabia daquela história. E que na verdade a garota mecânica realmente existiu. No caso, a Charlotte realmente existiu. E que a Charlotte vivia naquele hospital logo quando ela assumiu o cargo. Segundo a diretora da escola, logo quando ela chegou, a Charlotte estava tendo uma boa melhora no quadro dela de saúde, né? E que ela poderia daí ser transferida para um hospital melhor e ser acompanhada, e daí ter uma vida melhor, né? Do que ficar isolada naquele hospital. Só que da noite para o dia, o quadro da Charlotte acabou decaindo, ela piorou bastante, ela acabou tendo mais ossos quebrados e piorou bastante o quadro dela, ela ficou quase depressiva. Só que o hospital ele acabou fazendo uma investigação interna, por que a garota da noite pro dia piorou. E nessa investigação interna, eles acharam o culpado, a enfermeira Mandy, aquela mesma enfermeira da foto que estava acompanhando Charlotte. Mandy, então, era responsável pelos ossos quebrados de Charlotte. Ela quebrava os ossos de Charlotte para justamente a Charlotte nunca sair daquele hospital, para a Charlotte ficar ao lado dela, sabe? A Mandy, ela não aceitava perder a garota, já que ela seria transferida uma hora ou outra. A Mandy, devido a tudo isso aí, ela acaba sendo demitida do hospital. E em um momento de fúria, ela acaba asfixiando a Charlotte. Ela acaba eliminando a Charlotte, olha que bizarro. E ela acaba pegando assim as órteses da Charlotte e ela se coloca aquelas órteses. Ela fica toda tipo de ferro, ela se adapta no corpo dela aquelas órteses, né? E ela acaba se jogando no poço do elevador. E nessa hora a gente tem um pequeno plot twist, porque a gente vendo aquele momento que a Amy achou a foto, a gente achava que você assistindo o filme, você tenha... Pelo que tá vendo ali, você acredita que a garota seja
que a garota de cadeira de rodas seja a vilã da história e não a enfermeira. E o plot twist é esse mesmo, é um plot twist bem típico dos anos 2000, que volta e meia, todos os filmes da época, eles tinham algum pequeno plot ali de suspense, de terror, uma reviravolta, né? Nos anos 2000 era típico ter uma reviravolta no final do filme. Ou era outra pessoa que fez, ou era algo absurdo que você nem imaginava, mas foi algo que o filme já deu o sinal. E no caso, o sinal que o filme deu foi aquela foto, que o filme mostra a Charlotte e mostra a enfermeira. E por que o filme, no caso, iria mostrar duas pessoas se só Charlotte era importante, né? Diante de tudo isso aí, o hospital, naquela época, eles decidem fechar o segundo andar do prédio para evitar daí ter que fechar por completo. E cara, não me pergunte por quê, porque não faz sentido nenhum isso aí. Então, simplesmente acontece uma fatalidade, ok? E simplesmente um hospital antigo, muito antigo, decide simplesmente fechar um andar inteiro porque houve uma fatalidade e simplesmente vão fechar o segundo andar. O quê? Como? Mas enfim, né? Segue a história, segue o baile. Corta a cena de Amy conversando com a diretora e volta para o médico. O médico ele continua assistindo aquele rolo de filme, já que a Amy ela não terminou até o final, ela simplesmente assistiu uma parte, chegou à conclusão, já que tinha visto até demais, né? E ela acaba falando, vou tirar as crianças aqui e vou chamar a diretora. O médico ele continua assistindo porque vai que ele pega alguma informação boa, e daí nesse restante do rolo de filme, ele acaba vendo um número numa ficha médica, um número 209, que seria a ficha do paciente no caso daquela menina de cadeira de rodas, né? Algo que eu não havia comentado é que o médico e a Amy eles já tentaram procurar antes fichas de crianças com o nome Charlotte e simplesmente eles não acharam naquele hospital. Então, justamente o médico continuou achando que era coisa da cabeça da Amy e das crianças, né? Só que agora o médico ele tinha um número, ele tinha um número de ficha para achar, 209. E ele vai atrás dessas fichas. E daí ele acha a ficha 209. Só que ao abrir a ficha, ele percebe que a ficha é de uma criança chamada Mandy, que é aquela criança de cadeira de roda. Ou seja, a Charlotte nunca foi a criança, nunca foi a garota mecânica. A Charlotte era aquela mulher enfermeira, a mulher mecânica, né? Conforme isso tudo ia acontecendo, a Amy, antes de sair, ela pediu para os funcionários retirarem as crianças do hospital. Já organizarem tudo, que ela ia voltar com o carro da diretora e com a diretora para ajudar, e ia voltar com a ambulância para retirar as crianças dali. E os funcionários acatam essa decisão porque os funcionários também estavam presenciando aquela situação, entendeu? E eles estavam desde o começo em negligência. Teve que a Amy acordar os caras pra vida, pros caras agilizarem, sabe? E daí, junto com essas crianças, nós temos uma criança específica que ela não consegue respirar sem equipamento. Ela precisa de um equipamento específico para o transporte dela até outro hospital. Típico também de filme que envolva coisa com saúde, né? Aí essa criança não consegue respirar sem esse equipamento e quem se prontifica a buscar esse equipamento no estoque do hospital, que fica no andar de baixo, é aquele funcionário folgado, noturno, né, que não fazia porra nenhuma, só ficava no fone de ouvido e não via nada. Então ele se prontifica a buscar o equipamento pro garoto. O nosso funcionário noturno folgado chega no andar de baixo, pega o equipamento, só que não conseguiu voltar. A Mandy atacou ele e a princípio finalizou ele, né? E eu, sendo bem sincero, nessa parte eu não fiquei muito triste não, pô. Não senti muita pena não, porque o cara era um bananão, velho. O cara era um folgado e não ajudava em nada, só ficava de fone. Então pra mim, tanto fez, tanto faz ele ter morrido. Ele é um bananão. A Amy, juntamente com a diretora da escola, voltam para o hospital e se encontram daí com o doutor novamente. Agora, a Amy tem mais informações da Mandy, o doutor também tem mais informações da Mandy, e eles chegam à conclusão que a Mandy só começou a quebrar os ossos das crianças do hospital quando a Mandy descobriu que o hospital ia fechar as portas. Ou seja, toda vez que a Mandy quebrava os ossos das crianças, as crianças não poderiam sair do hospital porque o pessoal acabava dificultando o transporte. Aí o pessoal tinha que ficar mais dias no hospital e assim ia alongando, sabe? Então o plano da Mandy era justamente quebrar os ossos das crianças para não deixar as crianças sair porque ela não queria ficar sozinha. Ela quase que um parasita, né? O espírito dela virou um parasita com as crianças do local. E não era um espírito bom, desde o começo ela foi um espírito ruim, né? Ela atacava as crianças, né? Mas ela não queria ficar sozinha. Ou seja, se eles saírem do hospital, vai dar ruim. E se eles ficarem, também vai dar ruim. Porque a Mandy, ela começou a fazer uma influência muito forte no prédio e ela começou a quebrar aquele prédio. Ou seja, se eles ficarem ali, eles vão acabar falecendo.
E se eles saírem, as crianças vão sofrer alguma coisa bem pior do que ossos quebrados, né? Então agora a gente tem os principais personagens aí do filme num debate sobre como é que eles vão resolver essa situação. Porque agora eles não podem simplesmente ficar e eles também não podem sair. Eles vão ter que derrotar a Mandy, né? Eles vão ter que destruir ela. Algo que não comentei é que o tempo ali fora, ele tá tendo... Tempo fora do hospital, né? Ele tá tendo um temporal bem forte. E a Amy e o médico já tinham chamado ambulâncias para vir retirar as crianças. E nessa ambulância justamente vai vir paramédicos. Os paramédicos chegam no hospital e eles veem que o hospital tá tendo danos, tá tendo rachaduras e que o hospital possivelmente vai cair. Os paramédicos acreditam que seja devido à chuva e que seja algo urgente as crianças saírem dali. Só que na hora que os paramédicos entram no hospital, a Amy e o médico falam que as crianças não podem sair do hospital. Só que eles não podem justamente explicar para os paramédicos naquela situação porque eles não têm tempo. E os paramédicos não entendem, eles simplesmente falam assim: as crianças têm que sair porque é mais seguro, a gente vai levar elas e ponto final. Os paramédicos então pegam algumas crianças para levar e conforme os paramédicos pegam as crianças para levar, as crianças começam a ter todos os ossos do corpo quebrados, sabe? Porque a Mandy aí, ela vai fazer isso aí, ela vai quebrar todos os ossos daquelas crianças até simplesmente as crianças não aguentarem mais. Ou seja, se os paramédicos levarem as crianças pra fora, vai dar muito ruim, que é isso que eles vão fazer, né? Mas do nada, o prédio para. O hospital para de quebrar sozinho e fica um silêncio. Tanto que os paramédicos continuam levando as crianças e as crianças aí param de ter os ossos quebrados, né? A Amy acha estranho, fala por que fica um silêncio do nada. É aí que a diretora vem correndo pela lateral, assim, dentro do hospital, obviamente, né? A diretora vem correndo e fala: a Meg sumiu. E a Amy daí já fica assustada na hora, porque a Amy sabe que o prédio só parou porque a Meg se entregou se entregou, entre aspas, pra Mandy. Ou a Mandy pegou a Meg, tanto faz, sabe? Ou seja, agora as crianças até podem sair, mas a Meg vai ter que ficar no prédio. Como a Amy, ela ficou muito apegada na criança, ela vai atrás da criança, porque ela não vai deixar a criança ficar com aquela criatura, com aquele ser, né? Algo que eu não comentei é que a Meg tinha um cobertor que ela era apegada. A Meg deu o nome pra esse cobertor de Senhor Dorminhoco, que ela acabou derrubando no segundo andar quando ela foi salvar a Amy. Como toda criança merdeira, ela foi buscar o Senhor Dorminhoco, porque ela ia sair do prédio. E a Mandy daí pegou ela. E justamente é aí que para todos aqueles problemas no hospital. E já que a Mandy tem a favorita, entre aspas, dela, né? Fato é, a Amy vai até o segundo andar salvar a Meg, mas a Mandy tá lá. E é aí que a gente tem o visual da Mandy. É um visual pálido, sabe? Parece que a Mandy é toda branca, não tem sangue no corpo, né? Porque é um espírito. Ela tem cabelos pretos, bem lisos, sabe? Chega a ser estranho, porque ele é muito liso. E ela é toda travada de ferro. Porque ela colocou aqueles ferros da Charlotte e ela se eliminou. E aí o espírito dela ficou com aqueles ferros. Além de tudo isso aí, ela é magra. O visual dela magro é um visual que chega a assustar, sabe? Ele acaba dando uma... É um visual bem bom, cara. A maquiagem foi excelente no visual dele. Eu pensei que poderia ser pior, mas pra mim é um visual bem bom, cara. Dentro do orçamento do filme foi um visual bem legal, sabe? Bem bom mesmo. A Amy se agarra forte na garota e mete o pé correndo dali. A Mandy começa a fazer uma zona ainda maior no hospital, começa a quebrar mais parede, começa a quebrar mais coisa e começa a quebrar até o chão, sabe? E a Amy e a Meg nessa fuga, elas acabam caindo no buraco da escada. Porque pra você chegar no segundo andar no filme, ela teria que subir uma escada e depois descer uma escada. Já que o segundo andar tá fechado, o elevador não vai, então elas meio que pegam aquelas escadas de emergência, sabe? Pra tu descer. E elas acabam chegando nessa escada, só que elas não conseguem descer numa boa, porque a Mandy tá derrubando tudo e acaba derrubando o teto sobre elas. E daí elas caem no buraco e caem umas pedras, entre muitas aspas, na verdade. Caem umas pedras em cima delas e essas pedras, cara, claramente ela é feita de isopor. É uma pedra que bate na Amy, na Meg e simplesmente ela quica pro lado. E é umas pedras grandes, sabe? Então, tipo, se era pra fazer desse jeito, era melhor nem ter feito. Uma pedra de isopor, cara, olha... O cinema também às vezes faz tanta coisa boa, né, mano? Mas às vezes eles fazem umas coisas, tipo... Que como é que alguém olhou aquela cena e falou, tá bom, sabe? Mas é umas pedras de isopor, então... Cara, não tem como ficar bom, sabe? Era melhor nem ter feito pedra cair, ter feito simplesmente elas ter caído
do chão do segundo andar pro primeiro e nessa queda ela ter se machucado, né? Nesse tempo que a Amy tava lá em cima tentando salvar a Meg, as crianças já saíram todas do hospital. Então não tinha mais nenhuma criança, era só a Amy e a Meg no hospital. Claro que fora os adultos ali, né? Mas é nessa hora daí a gente tem uma narração de fundo que indica que aquele funcionário folgado que a princípio foi morto pela Mandy, né? O filme indica que sobreviveu. Aí, cara, eu fico mais revoltado ainda porque aquele cara sobreviveu, meu. Era melhor ter deixado ele lá, tá ligado? Porque pra mim, tanto fez, tanto faz ele na história. Então deixa ele lá e já era. Mas o filme não. O filme tem que falar que o cara sobreviveu, que vai estar tudo bem, que isso, aquilo e beleza. Só que, cara, por que a mulher deixou o cara vivo, né? Mas infelizmente nem tudo sai como esperado, né? A Meg ela acaba falecendo devido aos ferimentos da queda e a Amy também acaba se machucando fatalmente. Entretanto, agora a Mandy não existe mais, a Mandy se foi, porque o único vínculo que mantinha a Mandy viva, entre aspas, o espírito dela ali, era a Meg. E como a Meg se foi e não tem mais criança no prédio, a Mandy também se foi. Ou seja, eles acabam derrotando ela sem querer também na sorte, mas eles acabam derrotando ela também. A Amy, como ela tá machucada fatalmente, a Amy fala algumas coisas ali e tudo mais, fala que pelo menos aquilo tudo pelo menos já terminou e mais crianças não vão se machucar, e a Amy acaba morrendo ali na frente do médico. O médico não aceitando, né, perder ela ali, já que ela tava consciente, o médico tenta trazê-la de volta. O médico leva ela pra mesa de cirurgia, tenta reanimar ela, tenta reanimar o máximo que dá e não consegue. Até o paramédico pega e fala pra ele, para, cara, já não vai voltar mais, ela já se foi. Só que aí a gente tem uma parte que eu não gosto muito do filme, que daí seria o espírito da Meg, o fantasma da Meg voltando e ajudando o médico a salvar a Amy. Por fim, a Amy acorda no hospital, sobreviveu, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças ao doutor e graças a fantasma da Meg, né? E daí a gente tem de fundo uma narração daquelas mulheres espíritas, aquelas senhoras espíritas que a Amy viu no começo do filme e conversou com elas. Essa narração de fundo, ela fala que o espírito da pessoa não se prende ao local e não volta por conta do local, e sim, possivelmente por conta do amor que aquela pessoa que faleceu tinha por alguém em vida, sabe? E daí passa um senhor em uma maca assim, e o senhor olha para o quarto da Amy e vê a Meg fantasma, né? Tipo, saudável, tipo, só que fantasma, sentada. Coisa que a Amy não vê, só que a Meg tá lá. E provavelmente o senhor, por estar perto de falecer, ele consegue ver aquele fantasma, sabe? E daí o filme termina assim. Terror em Mary's Falls é um filme razoavelmente bom. Eu diria que ele é mais bom do que ruim. Ele é um filme bom, sendo bem sincero. Considerando todos os filmes que a gente tem ultimamente de terror, ele é um filme muito bom que muitas vezes ele passa despercebido, né? Ele é um filme que ele tem 1h30 de duração, tem um pouquinho mais. Ele vai ter, eu acho que 1h37 de duração, salvo engano. Então é um filme que você vai conseguir assistir rápido, sem gastar muito seu tempo, e você vai gostar, porque justamente é um filme com uma história boa, com uma atenção boa e 1h30 de duração, pô. Filmezinho com 1h30 de duração é bom, sabe? Não precisa ter muito mais que isso não, 2, 3 horas, pra quê, né? E vale a pena assistir, como eu falei novamente. Ele é um filme que ele cativa o telespectador a entender a tensão da história até o final. Embora essa tensão, até metade do filme ela vai só subindo, sabe? Ela vai subindo, você vai querendo saber mais, e da metade do filme lá em diante ela vai diminuindo, vai caindo, e aí o final ali ele é simplista, né? Ele é muito simplista e o final ele é meio que tipo, sem graça, sabe? O Meg, o espírito ali, então aquele final poderia não ter, sabe? Poderia ser um final melhor. Mas não muda o fato de ser um filme bom. Vale a pena assistir, indico pra vocês assistir. Provavelmente vocês vão assistir ele só em HD, tá? 720p. É uma qualidade boa, eu assisti em 720p, eu gostei. Foi, eu acho que o 720p mais bonito que eu já assisti. Mas eu acho que vocês não vão achar em HD, tá? Em Full HD. Talvez até ache, tá? Vai que eu tô falando besteira aqui, mas eu assisti em 720p e não mudou nada na minha opinião, tá? Tipo, não afetou muito a história porque é um 720p bem bonito. Ele possui uma nota de 6,0 no IMDb e para um filme do gênero de terror é uma nota boa. Geralmente você percebe que terrores que você acaba gostando, terrores dos anos 2000, aqueles terrores que geralmente cativou o pessoal, ele tem geralmente uma nota de 6,0, 7.0, 7.5, sabe? Geralmente terror não tem muito mais que isso.
Os terrores atuais têm uma nota melhor que isso, porque eles já são terrores que o final é bem diferente, geralmente o vilão ganha, a história é mais complexa, os terrores de agora, né? Então justamente ele é um terror diferente e ele tem uma nota diferente, mas os terrores que você assistia nos anos 2000, com esse estilo de narração, estilo de roteiro, geralmente você vai ver que você vai encontrar ele com uma nota de 6,0 e 7,0 ali. Então, tendo essa nota, é uma nota boa. É uma nota que você pode confiar, sabe? E eu também não daria muito mais que 6,5 nele. É um filme bom, mas tá longe de ser, por exemplo, um 7, um 8 ou um 9, né? Seu orçamento de produção, segundo o IMDb, ficou algo em torno de 7 milhões de euros e sua bilheteria mundial ficou algo em torno de 6 milhões 680 mil dólares, ou seja, não se pagou, infelizmente. Chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!